programa Startup TV BR de hoje vai falar sobre o universo das startups, mais especificamente sobre as fintechs. Isso mesmo. Emerson, explica para a gente um pouquinho o que é o modelo fintech, né, dentro do universo das startups. A fintech, ela basicamente é um tipo de empresa, que pode ser uma startup ou não, que lida no mercado financeiro sem ser um banco. Então ela tem algumas características que remontam a um banco, mas não é especialmente um banco. Mas presta serviços de um banco. Que o banco também presta, vamos colocar assim. Porque a maioria delas tem vertentes de negócios que são até exclusivos de fintechs. Mas a boa parte é voltada para uma solução do mercado bancário, traduzido isso em tecnologia aplicada principalmente à internet. Então as fintechs, elas atuam justamente nessas áreas. Eles aliam a parte bancária com a tecnologia, por isso é chamada fintech. Então, empresas financeiras de tecnologia. E, obviamente, as startups que lidam com o dinheiro, elas podem ser classificadas como fintechs. Algumas soluções aí muito interessantes, inclusive no mercado, a parte de intermediação de pagamentos é o principal hoje que utiliza essa modalidade de fintechs. Algumas aí que a gente conhece, Mercado Pago, PagSeguro e outras do tipo, até mesmo alguns bancos digitais ainda podem ser considerados fintechs. E esse mercado hoje é um mercado em franca ascensão. A mudança do cenário bancário para um modelo um pouco mais descentralizado está facilitando bastante a vida das startups e dessas fintechs, abrindo oportunidade para tornar o mercado mais competitivo e mais aceitável com um custo menor. Tanto é que você mesmo já deve ter percebido que ao longo dos últimos anos as fintechs voltadas para o mercado bancário, que substituem bancos mesmo com operação, elas conseguem tarifas ou até gratuidades em serviços que os bancos costumam cobrar muito caro. Obviamente isso também para o mercado de startups é uma grande revolução, porque esse mercado pode usufruir de soluções que custavam antigamente muito caro e hoje elas podem transferir essa tecnologia, melhor dizendo, o custo dessa tecnologia, que é mais barato, para o cliente dela e ganhar mercado. E como é possível isso? A gente ouve falar em algumas palavras, são muito difíceis de você traduzir. Por exemplo, blockchain. O que é blockchain e o que isso ajuda nesse sistema todo? Perfeito. Blockchain é uma solução do mercado de internet, tá? Ela basicamente, eu vou colocar da seguinte maneira, eu vou colocar um pouquinho de lado das fintechs, vou explicar um pouquinho blockchain e depois a gente volta para entender como é que as fintechs podem ter alguma relação com os blockchains. Blockchain funciona basicamente como um cartório virtual. Tem gente que gosta de usar esse termo, eu não costumava usar isso, mas ultimamente tenho aproveitado. Porque o conceito do blockchain, ele tecnicamente é um pouco complexo, mas de maneira mais simples, a gente pode imaginar o seguinte: eu tenho dentro de um ambiente, vamos dizer que numa cidade, 15 pessoas que são aquelas pessoas que têm bastante credibilidade, que conseguem passar credibilidade para outros. E que essas 15 pessoas têm atreladas assim uma rede de 1000 outras pessoas. E ela vai fazer uma anotação numa planilha. Toda vez que você manda para essa pessoa, para uma dessas 15, um registro, ela vai anotar numa planilha. E aquela planilha ele vai transferir para outras 1000 pessoas. Então a segurança do dado é assim, vamos falar em duas coisas, tá? Segurança e privacidade. São duas coisas distintas e eu tenho uma contradição entre elas. Quando eu falo de segurança, eu preciso saber o que eu chamo de segurança e privacidade, o que eu chamo de privacidade. Tá? Então, nesse caso, pontuando muito bem as duas. A privacidade do dado, ele pode ser total a partir do momento que eu tenho um dado criptografado. Ou seja, um dado que ele não é um dado como nome, CPF, coisa assim. Eu tenho só um dado que é uma sequência de números ou uma sequência de números e letras. É incompreensível para um ser humano se você não souber o que significa aquilo.
Para uma máquina, ele pode transformar aquilo numa chave. E só quem tem a chave é que acessa aquele dado como proprietário. Os outros acessam todas essas chaves, mas apenas para enxergá-la e para validá-la. Então aí entra a questão da privacidade, tá? Quando eu mando para o blockchain um registro, aquele registro ele vai ser anotado pelas pessoas, para um desses 15, e ele vai ser replicado para as 1000 outras pessoas que estão nele. Essa pessoa é chamada de nó. E os outros são interligados nesse nó, não me recordo o nome agora, mas muito bem. O que acontece? Esse nó, node, como é dito em inglês, né, e usado na internet, ele mantém a comunicação com esses outros 1000. Uma vez que ele registrou aquilo, ele coloca numa planilha sequencial. Conforme o registro ele vai sendo anotado, imagine um caderno onde você vai anotando esses registros. Cada um desses registros tem todas as transações que ocorreram naquele blockchain. E uma vez que anotou aquilo em todos os 15 nós, em todos os 1000 coligados naqueles 15 nós, para você alterar essa informação, você teria que trocar a informação de todo mundo. Então dá uma segurança muito grande na informação. Perfeitamente. Isso garante a descentralização da informação, garante segurança. Então ela dá muita confiabilidade para aquela informação registrada. Agora eu vou me preocupar com a segunda condição dele, que é justamente a privacidade. E como é que eu me preocupo com isso? É simples. Lembra daquela chave de números e letras? Pois é, eu só transformo aquilo em chaves de números e letras. E eu pego aquela informação e dou para uma pessoa. E eu não registro quem é aquela pessoa. E aí eu falo que essa chave é detentora de X transações aqui na blockchain. Muito bem até aí? Se eu tenho uma pessoa que é dona da chave e é só essa pessoa que acessa essa chave, só ela tem o direito de transacionar aqueles valores que lá estão. Ok? Sim. Agora, publicamente qualquer um consegue enxergar aquilo, mas ninguém consegue movimentar porque ninguém tem a chave na mão. Certo? Como não tem a chave na mão, aquele valor fica indisponível. Cabe à pessoa que é dona da chave guardá-la muito bem para que não haja qualquer tipo de violação ou coisa parecida. Basicamente é o que é o blockchain. Uma informação descentralizada que várias pessoas validam aquilo e retornam como sendo válida uma informação. E isso como influencia na questão das fintechs e de outros tipos de investimentos, como criptomoedas e outras informações. Muito bem, ainda bem que você agora começou a compreender a correlação entre eles, né? As fintechs são essas empresas que têm uma ação bancarizada, vamos dizer assim, tem alguma ação do mercado bancário, e o blockchain é onde se registra tudo isso. A blockchain é utilizada por moedas, criptomoedas. Então agora a gente introduz o ponto de convergência entre os dois, que são as criptomoedas. Ou seja, eu pego o conceito da fintech, que é uma operação que lida com produtos que podem ser também bancários. Você já elencou como seguro e privativa. Sim, exatamente. E a blockchain, que é um cartório que dá segurança a tudo isso. Então agora vamos juntar essas duas coisas. O mercado das fintechs e a blockchain. E o ponto de interseção deles é um negócio chamado moeda, mas não é uma moeda física que nem você conhece, que é o real, o dólar, etc. É uma criptomoeda. Ela só existe no ambiente virtual. Como só existe no ambiente virtual, ela precisa ter a segurança do ambiente virtual, e quem fornece é a blockchain. E você precisa ter alguns princípios de serviços que são praticamente bancários. Alguns não são, tá? Como, por exemplo, corretora de valores, corretora de câmbio. Esses não são necessariamente serviços bancários, mas que um banco costuma fazer também. Então as fintechs, elas se apropriam de alguns serviços, tanto da rede bancária, como da rede não bancária, mas ligada ao setor financeiro. E, obviamente, com o mercado de criptomoedas, elas passam a ter a atuação por conta do know-how que elas têm, ou seja, do conhecimento que elas têm do mercado financeiro. E utilizam essas criptomoedas para algumas operações delas. Tá, mas criptomoeda, falando em criptomoeda... Tem algumas que são conhecidas, né? Sim, Bitcoin,
Ethereum, né? Essas outras não conheço. Só bitcoins, a princípio é que eu conheço, mas já ouvi dizer que tem outras que estão crescendo exponencialmente, né? Perfeitamente. Tem outras coisas que a gente precisa levar em consideração. Não são outras, são várias outras. Nós temos um site chamado coinmarketcap.com que mostra aqui, ó, nós estamos falando de hoje, nós estamos gravando esse vídeo dia 21 de janeiro de 2021. Aqui, olha, 8.300 criptomoedas disponíveis na cotação desse CoinMarketCap, com cotação em o que a gente chama de exchanges espalhadas pela internet. Nós vamos falar desse conceito de exchange já já. E isso você compra e vende dentro de cada uma dessas criptomoedas. Exatamente, você negocia a criptomoeda como se fosse uma outra moeda, tá? Então, o que são as exchanges? Aí agora eu vou introduzir esse assunto para ficar mais fácil da gente entender. Você conhece uma casa de câmbio tradicional. Você tem real no bolso, você quer comprar dólar, você vai até a casa de câmbio e fala, eu quero comprar dólar, eu quero comprar ien, euro, libra, não importa. Da mesma forma, funciona virtualmente. Nós temos, em vez de serem chamadas de casas de câmbio, eu tenho que na internet são chamadas de exchanges. A tradução é literal para o inglês. Mas o que interessa é que no mercado digital, essas exchanges fazem o papel que uma casa de câmbio faz no meio físico aqui no Brasil. Então elas são responsáveis por trocar uma moeda por outra. Normalmente elas trocam inicialmente uma moeda fiat, que são moedas fiat, real, euro, dólar, ou seja, são moedas de países, tá? As nações que têm moedas são as moedas oficiais, por isso chamadas fiat. Tá? Eu não me lembro a tradução agora, mas são as moedas fiat. E troca essa moeda fiat por uma moeda digital, uma criptomoeda. A principal porta de entrada nesse mercado, até ainda há pouco, era Bitcoin, porque as pessoas conheciam muito mais. Só que hoje, como eu te falei, são 8.300 moedas elencadas nesse mercado. Se a gente for olhar aqui a captação, aqui, ó, nós temos 939 bilhões de reais destinados a essa captação. Ou seja, a gente tem quase 1 trilhão de reais no mercado virtual. Um valor bastante considerável. É quase o PIB inteiro do Brasil. Só para você ter uma ideia, das moedas virtuais que existem, a Bitcoin é a maior delas, tá? A gente está falando de 606 bilhões de reais. Esses 606 bilhões de reais faz com que a Bitcoin seja, se não me engano, a 5ª moeda do mundo. E é uma coisa assim que interpretativa, pelo pouco que eu conheço. Mas quando se fala em lançamento da Bitcoin, falaram que ela foi lançada por $1. Hoje vale 150 mil reais. Qual é o valor da Bitcoin hoje? Eu vou te falar já. No momento agora, eu falei tudo isso em dólar, em reais, né? Mas não é nada em reais, é tudo em dólar. Eu estava olhando aqui, mas eu acabei esquecendo de fazer a conversão, tá? Vou fazer a correção aqui. A gente está falando de 5 trilhões de reais em moeda virtual. Reais. De dólares, só em Bitcoin são 3 trilhões e 250 bilhões de reais em Bitcoin. Então a gente está falando de um volume extraordinário. Tá? Então isso realmente é muito. E quem investiu no início do Bitcoin a $1 e hoje tem um Bitcoin a 173 mil reais aproximadamente. Essas pessoas ficaram milionárias em quantos anos? O Bitcoin surgiu em 2008. Tá, ele surgiu, a história dele é um pouco interessante, porque ninguém sabe quem foi o cidadão que criou esse Bitcoin, mas ele se auto-intitulou como Satoshi Nakamoto. Era, teoricamente, um japonês. Um nome fantasia. Ninguém sabe se é real ou é fantasia, porque ninguém nunca encontrou essa pessoa na vida. E tem mais, também não sabe se é uma pessoa só. Mas Satoshi Nakamoto foi a pessoa que lançou isso, pelo menos o pseudônimo dele era esse. E acabou ficando. Então todo mundo conheceu a rede do Bitcoin por conta dele. Foi lançado em 2008.
com uma captação total de 21 milhões de moedas, tá? Com o processo de mineração, ou seja, as moedas iam sendo criadas por pessoas que tinham a capacidade de máquina mesmo, né? Alguns computadores especializados em criação de bitcoins. Eles eram minerados e uma vez criado esse bitcoin, ele nunca mais some, ele continua existindo eternamente. E você vai negociar com aquela quantidade de bitcoins que existe. Dentro de um volume fechado que não pode ser criado mais, ele só cresce no valor. Mas não é como moedas de países subdesenvolvidos que criam novas notas. Notas. Exatamente. Liga as impressoras e tome nota para o mercado. Isso dá um problema muito grande de inflação. O Bitcoin, no momento em que ele preencher os 21 milhões de emissões, ele vai parar de emitir moeda. No momento que ele para de emitir moeda, ele tem deflação, né? Acontece o contrário. Então, ao invés dele inflar, ele vai deflacionar e o próprio valor da moeda vai subir. Então, quem vai deflacionar são as outras moedas em relação ao Bitcoin, né? Talvez as moedas digitais não sofram com isso, mas as moedas fiat certamente vão sofrer. Quer dizer que o mercado de criptomoedas é altamente lucrativo. E se você tiver a oportunidade de... Não sei como é que é a questão do lançamento das criptomoedas, mas se você pegar uma criptomoeda nascendo, você tem uma oportunidade de um excelente negócio. Tem uma oportunidade boa, mas entenda o seguinte, é bom que a gente pontue isso, tá? Uma criptomoeda, ela é uma moeda como uma moeda fiat. Em termos de investimento, eu colocaria de 1 para 1. Tá? Em termos, o que você faz numa moeda fiat, você teria que fazer também numa moeda virtual. A grande vantagem da moeda virtual é que ela não é corroída pela inflação, porém ela é totalmente dependente do mercado. Qualquer boato sobre aquela moeda faz com que o preço caia. Sim. Ela age muito parecido com um mercado de ações, perfeitamente. Só que acontece que é o seguinte, como ela é limitada, ela vai chegar uma hora que ela vai ter estabilidade. Isso não tem como. O Bitcoin, como você mesmo falou, ele foi lançado a centavos. A primeira venda de Bitcoin, a primeira compra feita com Bitcoin, na verdade, a primeira transação, foram de 2 pizzas que foram compradas por 10 mil Bitcoins. 10 mil em 2 pizzas? Em 2 pizzas. Hoje vale 173 mil cada Bitcoin. Essa pessoa, se ela tivesse guardado esse dinheiro, hoje ela teria 10 mil bitcoins a 173 mil reais, ela teria 173 milhões de reais. Então, seria uma coisa absurda, por conta de 2 pizzas que a pessoa vendeu. Eu queria ser esse pizzaiolo. Eu também. Mas, infelizmente, nós não fomos visionários àquele ponto. E quando a Bitcoin estava no mercado num preço mais acessível, também a gente não comprou. Mas se tivesse comprado, nós teríamos tido boas facilidades. Hoje o Bitcoin está numa condição bastante interessante porque ele teve um que a gente chama de pump, teve uma subida, né? Chegou a 220 mil reais e caiu para esse patamar aí de 170 e não está baixando disso. Não sei se é tão seguro ainda, não é bem o momento de comprar, mas ele tende a crescer, tá? E tem alguns indicadores que a gente precisa avaliar para saber se efetivamente o Bitcoin está na hora efetiva de comprar ou não. E você falou que hoje são várias moedas. Existem outras que estejam nesse crescente? Atingiram a maturidade? Agora você entrou no mercado maravilhoso, que são as chamadas altcoins. As altcoins são alternativas ao Bitcoin, né? Pelo próprio nome já fica meio que puxando para isso. E essas altcoins, elas são extremamente interessantes porque elas são moedas que têm os mesmos princípios do Bitcoin, porém o lastro delas, o Bitcoin não tem lastro, ele é totalmente baseado em blockchain. Essas outras criptomoedas podem ter lastros em instituições, em projetos, o que as tornam de uma maneira um pouco mais voláteis no que diz respeito à segurança, mas em termos de... vamos dizer assim, como moeda efetiva de troca, você tem um pouco mais de segurança nisso. Então você pode utilizar essas moedas de uma maneira mais inteligente. E como ela tem tido uma grande quantidade de lançamentos, cada criptomoeda que é lançada, ela permite você comprar aquilo antes dela estourar no mercado. E todo mundo está falando em vender e comprar criptomoeda. Então é um excelente momento agora para a gente entender um pouquinho disso.
Nesse caso, como a gente está fazendo, como a gente está falando de criptomoedas, existem moedas em fase de pré-lançamento com valor de 1 centavo, 2 centavos de dólar, que quando são lançadas, comumente acontece delas serem lançadas a meio dólar, $1. Então, se você comprou uma moeda a 1 centavo de dólar, no pré-lançamento, no dia do lançamento ela vale 100 vezes mais. E se você tiver a habilidade de saber vender aquilo no pump, como é chamado, que é a hora que ela estoura, você consegue liquidez daquela moeda com muita rapidez, muita facilidade, só que você multiplica por 100 o seu patrimônio. Mas para isso existem pessoas especializadas e, vamos dizer assim, agências especializadas como agências de câmbio ou agências de negociação de ativos, ações. Existe um mercado que pode facilitar esse trabalho. Crescente, por sinal. Tanto o mercado de ações quanto o mercado de Bitcoin ou mercado de criptomoedas, ele está numa crescente absurda. Muita gente que recebeu algum dinheiro de indenização ou coisa parecida está migrando para investimentos, o que é uma coisa interessante porque pessoas que tinham algum tipo de renda e agora não tem mais, elas precisam fazer alguma coisa para ganhar dinheiro em casa. Nessa época que ainda se fala em lockdown para todo lado, nós vemos que existem algumas oportunidades surgindo aí. As pessoas estão se especializando, fazendo cursos via internet mesmo e aprendendo aprendendo a operar no mercado que as pessoas conhecem como trading. E esse trading é justamente troca, né? O mercado de troca de moedas. Não só de moedas, como também de investimentos. Em determinado momento eu posso precisar de liquidez. Perfeitamente. E aí eu não vou pagar com a criptomoeda, eu vou transformá-la de volta em real, nem em dólar, vai ter que ser em real. Perfeito. É nossa realidade, né? E aí eu transfiro elas, faço essa conversão em reais e pago, ou compro, ou faço aquilo que for necessário. Perfeitamente. Então o que acontece? Já que você comentou esse processo, que é exatamente o processo de trading, que é quando você vende e compra, nós precisamos entender, quando a gente fala de investimento, uma coisa muito importante. Investir não é só pegar o dinheiro, colocar na poupança, ele vai dar, hoje eu tenho 100, amanhã vai dar 101. Não é isso. O investimento ele trata de você guardar o seu patrimônio em primeiro lugar, preservá-lo. Com preferência a longo prazo, para evitar oscilações. Exatamente, você tem aí um projeto de longo prazo, você tem o ganho de capital, é um segundo ponto aí. Tem que prestar atenção no mercado, porque às vezes dá um pico e você fala, opa, agora é o momento de vender. Sim. Vendeu, ele caiu, você fala, bom, ele não vai cair mais do que isso, compro de novo. Sim. Que é o que o pessoal fica milionário nas bolsas, né? É justamente esse jogo, né? Isso mesmo. Que então, dizem que vicia mais do que poker, né? Pelo que eu vejo, realmente é muito, mas ele é interessante. Ele vicia, mas ele é interessante e é gostoso, porque é um tipo de jogo? Sim. Se a gente for levar ao pé da letra, é tudo. Gamificação da economia. Exatamente, a gamificação da economia, mas, entenda uma coisa, é gamificação com dinheiro que você tem de patrimônio, então você tem que usar algumas regras para evitar se dar mal. E como é que você evita se dar mal? Colocar o dinheiro adequado nos devidos investimentos. Então, quando a gente fala de criptomoeda, ainda não é um mercado 100% consolidado. Agora você falou uma coisa muito interessante, que é a questão de você pegar ela pré-lançamento e no lançamento você já tem um ganho. Isso me interessou bastante. Então, como é que é possível fazer isso? Tem moedas em lançamento? Tem. Agora mesmo o Fortibank, que é uma instituição que está aqui em Mogi das Cruzes, inclusive com escritório, ela está lançando aqui uma moeda chamada 4TB. Essa moeda, por exemplo, eu vou usá-la como exemplo porque eu estou trabalhando com isso, fica muito mais fácil de usar. Essa é uma moeda que tem como lastro toda a operação do banco. E o banco tem uma série de ações sendo feitas para que ele cresça. Este é uma fintech, então. Essa é uma fintech, exatamente, que hoje é um intermediador de pagamentos, lida aí no mercado de boletos, tanto boleto de depósito quanto boleto de cobrança, manda TED DOC, e você daqui a pouco vai poder utilizar o Pix para receber através deles
e também vai poder sacar no banco 24 horas. Então é quase todas as operações que um banco faz. Já pago conta, já paguei minha conta de luz por lá. E sem aquela questão das taxas bancárias que você tem. Por exemplo, você precisa abrir uma conta, você paga a mensalidade, como é que funciona essa... Lá não, porque você não tem exatamente ainda hoje uma conta bancária. Não é uma conta bancária, é uma fintech, lembra? Uhum. Então ele não tem ainda a qualificação de banco. Como não tem uma qualificação de banco, a conta em si que tem lá... E como é que eu faço? Eu deposito lá? É como uma conta, mas, por exemplo, outros que têm conta similares são, por exemplo, o PagSeguro, como eu já havia comentado, Mercado Pago. Você tem os seus valores em real lá dentro, que você recebeu provavelmente através da plataforma, um recebimento em um boleto, então, depósito. Conforme eu vou usando, eu vou emitindo boletos, ele entra pela fintech. Sim. E aí ele já fica reservado lá. Fica na sua conta. Isso. Tá, entendi. Então não você mesmo gera o seu capital. Perfeitamente. Você faz ali o seu recebimento, entenda, não é uma conta corrente, consequentemente não é um ativo bancário. Obviamente também você não precisa nem declarar aquilo no imposto de renda. Então, porque o ativo bancário é uma coisa, o ativo esse ativo de uma fintech é diferente. Mas, nesse caso em particular, como a gente está comentando disso, aqueles depósitos do seu dia a dia, você precisa sacar de alguma forma, transformar em dinheiro, em reais. Você tem duas opções, ou você pega e manda um TED para sua conta, ou futuramente você vai sacar no banco 24 horas. Ainda é possível, se você tem uma outra conta, num outro banco digital, por exemplo, pagar um boleto da sua própria conta com essa conta. Essa é a filosofia praticamente das fintechs. É justamente isso. Exatamente. Elas são iguais nesse sentido. Perfeito. Só que, pelo que eu entendi, também tem. Nem todas as fintechs trabalham com criptomoedas. Não. Já o Fortibank, que é justamente de quem nós estamos falando. É bom separar isso para a gente ter uma ideia. Não precisa falar, não. Então toda fintech trabalha com criptomoeda? Não. Toda criptomoeda vai de uma fintech? Não. São mercados diferentes, exatamente. No caso do Fortibank, ele tem a proposta de ser o primeiro criptobanco do Brasil. Bacana. Para isso, ele tem que entregar algumas coisas. Algumas soluções ele já tem. Boleto de cobrança, TED Doc para outras contas. Você vai poder pagar contas através dele e futuramente receber via Pix, mandar via Pix, o que vai facilitar bastante e sacar no banco 24 horas. Legal. Porém, você não vai ter cartão bancário. Você vai utilizar um QR Code ou um leitor de QR Code no banco 24 horas para poder fazer seus saques. Perfeito, é uma coisa... segurança disso? Total, porque você não tem a necessidade de você portar um cartão bancário, correndo o risco de perdê-lo, o que de uma certa forma... Ficaria o quê? No seu celular? Fica no seu celular dentro da sua conta. Então, se você não abrir a sua conta, a pessoa não tem como acessar e gerar uma leitura de QR Code para autorizar um saque. Você precisa do telefone funcionando e tem que acessar a sua conta e lá dentro fazer a operação para depois sacar. Isso é uma coisa totalmente diferente. Então, nessa condição, você gera toda uma segurança interessante e você minimiza custo de operação do banco. Porque como eu não tenho nenhuma dessas soluções que me arrastam uma tecnologia incrível e uma necessidade de segurança absurda, eu tenho um QR Code que é gerado na hora e é só válido para aquela operação, eu tenho muito mais facilidade para poder tratar do assunto. E como a gente está falando de um criptobanco, por que ele é criptobanco? Porque ele hoje já opera em bastidores com câmbio de moedas, com trading, trading de moedas. Então ele tem unidade nos Estados Unidos, no Japão e em Singapura. Ele consegue mandar pelo menos para 10 países qualquer moeda que você queira. E questão de minutos, com um custo desse tamanhozinho. Então, essa revolução no mercado está proporcionando para quem opera importação e exportação algumas coisas muito interessantes e inteligentes que barateiam o custo. Imagina você mandar dinheiro daqui para os Estados Unidos pagando 0,7% de cada dólar comprado. É o custo deles hoje. Você tem muita facilidade, muita rapidez para poder mandar. Com base nisso, ele pretende ainda ter dentro do próprio ambiente bancário uma carteira digital, onde você vai guardar suas criptomoedas. Lembra que a gente falou da carteira digital?
Dentro da conta do Fortebank, você vai ter a sua carteira digital para guardar as suas criptomoedas, não só o 4TB, mas o Bitcoin ou qualquer outro Ethereum, o USDT. Optado por comprar. Perfeitamente. De maior confiança para você no momento ou maior valorização. Exatamente. Legal. Além disso, você pode transacionar também, porque dentro da plataforma vai ter uma exchange. Lembra agora da exchange que a gente falou? Uhum. Portanto, lá dentro você vai poder comprar e vender suas criptomoedas por si mesmo, sem depender de ninguém, comprando em reais, inclusive. Então, basicamente, é uma ferramenta para negócios. Perfeitamente. A pessoa física pode até investir, vamos dizer, em criptomoedas, porque recebeu uma pensão, recebeu uma herança, vendeu uma casa, ele pode até usar isso como segurança para o seu patrimônio, não ficar dependendo de pôr em poupança, essas coisas todas, e aí ele vai ter uma certa segurança, uma valorização maior. Mas principalmente para o empresariado, é uma ferramenta muito valorosa, né? Perfeitamente, é muito possível, é viável. O que a gente pode entender é assim, a pessoa precisa compreender o propósito dela com a criptomoeda. Ela não precisa entender de cripto, ela precisa entender o propósito Tem dela. os profissionais para isso. Pode até não ter, tá? Mas entenda que se eu sei o propósito que eu quero utilizar, eu posso avaliar o risco daquilo com muita facilidade. Porque o mercado de criptomoeda não é um absurdo para se lidar. O pessoal pensa que é uma coisa assim, eu preciso ser um hacker para entender o que acontece lá. Não, é coisa simples. Ou seja, eu tenho um ativo e esse ativo eu vendo. O que é um ativo? Eu tenho um relógio, eu tenho um carro, eu tenho dinheiro em espécie e eu quero vender aquilo e eu vou transformar. Também valoriza e desvaloriza conforme o mercado. Perfeitamente. E é a lei do mercado que vai regular o preço. preço. Exatamente. O que interessa agora é que a pessoa saiba o que ela vai fazer com aquilo, o propósito do que ela vai fazer com o ativo que ela tem. Então ela tem dinheiro, hoje vivo. Ela vai fazer alguma coisa com aquele dinheiro. Ela vai gastar, ela vai comprar uma casa, vai comprar alguma coisa ou pode comprar criptomoeda. Se ela for comprar criptomoeda, ela tem que ter em mente o que ela vai fazer com aquela criptomoeda. Se for só preservar o patrimônio, então ela tem que comprar uma moeda que vai dar estabilidade para ela a longo prazo. Mesmo que seja uma moeda que já hoje custe caro, mas que ela tende a valorizar. Não é problema quanto a isso. Ou fica estável, pelo menos. Ou pelo menos fica estável, mas aí eu já diria para não colocar em criptomoeda. É melhor você operar num mercado que você consiga investir e ele te gere dividendos. Tá? O que a gente está falando aqui vai exigir dedicação, pelo menos pequena, uma vez a cada 2 ou 3 dias você vai ter que parar e dar uma olhada, ver o que está acontecendo com a sua criptomoeda. É gostoso até fazer isso, mas você tem que saber que aquilo vai servir para isso. Ou ainda uma outra situação, eu falei da primeira, que é preservar o patrimônio. A segunda é quando você quer apostar em um investimento que vai te dar um resultado com mais facilidade do que outras coisas. Um investimento mais agressivo. Exatamente. Nesse eu quero dobrar, nesse eu quero triplicar, nesse aqui eu quero ganhar 100 vezes o valor. Aí a criptomoeda entra como uma excelente opção, com segurança, quebrando todos os paradigmas que a gente viu até hoje no que diz respeito a investimento que se multiplica. Por quê? Como ela é um ativo e esse ativo tende a crescer, quando você compra uma criptomoeda, ela vai se valorizar de alguma forma. Ela pode ter uma variação, pode estourar, pode baixar, mas ela continua sendo uma criptomoeda. No momento em que você lança uma criptomoeda no mercado, se aquela cripto tiver algum lastro na operação do próprio, entre aspas, dono dela, do detentor do nome da criptomoeda, aquilo vai levar a moeda para frente. E o banco, por exemplo, o Fortebank, ele tem uma operação buscando crescimento. Com o processo, o roadmap dele de crescimento, a gente enxerga que logo ele vai chegar num patamar de banco. E quando ele se tornar um banco, você imagina uma fintech se tornando um banco, o que você tem? Tem uma valorização. E o valor de mercado do banco vai crescer. E nesse momento em que ele cresce, todo aquele lastro que você tinha é transferido para a criptomoeda. Então, se uma criptomoeda é como uma ação, eu tinha aqui um banco, uma fintech que se tornou um banco, quem fez o lançamento de ação dela, agora ele vai valorizar demais.
Eu tenho isso na criptomoeda também. Ele vai ser carregada, a criptomoeda vai ser carregada pelo banco. Então deve trazer uma valorização tremenda. E a segurança de que, uma vez que eu tenho aquele token no mercado, eu não vou ter o problema de negociá-lo, porque eu posso vender no momento que eu quiser. Ele pode chegar a 1 centavo? Pode. Pode cair a menos de 1 centavo? Eu acho muito difícil, mas pode. Então, até porque se ele está no início a 1 centavo, só se quebrar. Senão, a evolução... Mas a moeda vai independente do banco. Essa que é a grande vantagem. Ela pode... As moedas, as criptomoedas, elas são... vamos dizer assim, elas têm vida própria. Então eu posso ainda ter uma criptomoeda que independe do banco, mas que a operação dela pelo banco vai valorizar muito. E já o Fortbank, ele tem a criptomoeda dela e a vantagem que está aqui, no nosso quintal. Então isso para nós, além de dar um orgulho muito grande para a comunidade, para a cidade, para nós mesmos, a gente enxerga aí uma possibilidade de ver sair daqui uma solução que pode conquistar o Brasil e o mundo. Aliás, Mogi das Cruzes se desenvolveu aí dentro dessa área de startups, gerou até a criação do programa Startup TV BR e através do Polo Digital, um grande centro de desenvolvimento de startups, né? Sem dúvida. Eu creio que agora, com essa nova gestão na prefeitura, a gente vai ter um incentivo maior ainda. Nós tivemos, pelo Alto Tietê Valley, algumas conquistas muito importantes, como a sede própria, como o aumento da demanda de empresas aqui, a vinda de outras empresas para cá por conta da sede do Alto Tietê Valley, o que vai facilitar bastante. A chegada dessa fintech aqui pode nos ajudar muito nesse ecossistema. Então, no mercado como um todo, a gente enxerga boas possibilidades para negócios, para quem precisa de uma fintech própria, vamos chamar assim própria, mas uma fintech aqui no nosso ecossistema, e o próprio mercado de startups já está mais maduro do que estava há um tempo atrás. Então a gente vê uma evolução. Os próprios startupeiros aqui também já estão mais maduros, você conversa com eles hoje, a conversa é outro nível, a nossa interação já se torna muito mais profissional, e o que está deixando o ecossistema muito bacana, muito gostoso de ver. Bom, Emerson, gostaríamos de ficar muito mais tempo aqui conversando, mas o nosso tempo é limitado. Sem dúvida. Podemos marcar para uma outra oportunidade, falarmos um pouco mais sobre as fintechs e até analisarmos aí futuramente o desenvolvimento qual é o nome do banco? Do Fortbank. E a moeda 4TB, né? Que é justamente do 4T Coin, 4TB, que é justamente do Fortbank. Então, se vocês tiverem alguma necessidade de informação, me procura. Vai estar o link aqui embaixo dos meus contatos, né? O meu telefone principalmente, para vocês poderem me chamar. Obrigado, Emerson. Nos despedimos por aqui e nos encontramos no próximo programa Startup TV BR.